Olá a todos e todas. Espero que estejam bem. Para quem não me conhece, especialmente os alunos de Introdução à Filosofia das turmas C e D, meu nome é Eros Carvalho e eu sou professor do Departamento de Filosofia. Eu e a professora Sheila estamos organizando essa disciplina e agora a gente vai começar um ciclo de discussão em torno de ciência e sociedade. Minha fala vai ser sobre ciências e valores, especialmente sobre o uso adequado da ciência ou do conhecimento científico para a formulação de políticas públicas. Eu passei para vocês dois textos, um que é da minha própria autoria, um texto que eu escrevi no início do ano passado, no início da pandemia, pensando sobre essas questões, e um outro texto da Lisa Bortolotti, que se chama Ética, que é um capítulo de um livro dela que é de Introdução à Filosofia da Ciência. Acerca do texto da Bortolotti, eu vou me concentrar sobretudo nas seções 6.1 e na 6.3. Tem uma discussão muito interessante na seção 6.2 sobre deficiência e questões éticas relacionadas a aprimoramento, engenharia genética. Eu não vou comentar aqui hoje, mas claro, podem surgir, eventualmente, se algum de vocês tiverem interesse, na nossa discussão. Bom, o que eu vou fazer aqui hoje? Primeiro eu vou falar um pouquinho o que me motivou a olhar para essa questão sobre ciências e valores. Vou olhar o que a filosofia da ciência nos últimos 50 anos tem dito acerca da relação entre valores e ciência. Então, a minha ideia aqui é mais ou menos oferecer para vocês uma certa visão sinóptica das discussões que têm ocorrido na filosofia da ciência sobre esse assunto. Depois vocês vão ver, desde uma perspectiva diferente, no caso da professora Sheila, da fenomenologia, sobre questões relacionadas. Isso vai ser bem interessante, porque vocês vão ter, então, pelo menos duas abordagens sobre questões similares e poderão, então, ter um entendimento aprofundado das relações complicadas que há entre ciência, sociedade e valores. E a partir da discussão que eu vou fazer, a partir da filosofia da ciência, eu vou tentar extrair uma concepção de ciência. Essa concepção de ciência vai ser, então, usada para a gente poder iluminar a questão sobre quando que a gente faz e como que a gente pode fazer ou avaliar se o conhecimento científico está sendo utilizado de modo adequado na formulação de políticas públicas. Essa é a questão que eu quero responder. Então, problema e motivação. O que me levou a pensar sobre essa questão? Se a gente pega o que aconteceu logo quando a pandemia chegou no Brasil, fevereiro, março do ano passado, a gente viu que as autoridades públicas, especialmente as prefeituras, os prefeitos e prefeitas e os governadores, começaram a reagir, obviamente, para proteger as suas populações, tomando várias iniciativas, reorganizando o sistema de saúde pública para ter mais leitos, implementando, então, políticas de distanciamento social, informações sobre o uso de máscara e assim por diante. E muitas dessas decisões, naquele momento, apareciam nas manchetes, eram ditas, tomadas com base na ciência. De certa maneira, dando uma autoridade para essas decisões que estavam sendo tomadas perante o público. Mas quando a gente olha as decisões que foram tomadas, chama a atenção que elas não eram exatamente as mesmas em diferentes lugares. Então, se a gente pega, por exemplo, no estado de São Paulo, e eu estou falando aqui de algo que ocorreu lá no início da pandemia, depois as coisas foram mudando, mas chama a atenção para um problema que, de fato, merece a nossa atenção. Então, lá em São Paulo, no início, adotou-se aquilo que se chama de distanciamento social linear, de tal modo que as atividades que não poderiam mais acontecer, elas seriam basicamente as mesmas se você estivesse em São Paulo, na capital, ou no interior. Pouco importa o lugar onde você estivesse, o nível de flexibilidade das atividades econômicas e sociais era exatamente o mesmo.
Bom, muitos de vocês devem se lembrar, aqui no Rio Grande do Sul foi adotado aquilo que, né, se chamou de distanciamento social controlado. Dividiu-se o estado em várias regiões, de acordo com uma série de critérios, né, que foram estipulados por um comitê. Avaliava-se, né, o grau de intensidade da pandemia nessas diferentes regiões, e em conformidade você poderia ter, né, diferentes níveis de flexibilização das atividades sociais e econômicas, dependendo então da gravidade da pandemia nas diferentes regiões. A gente olha o que foi proposto no Reino Unido nas primeiras semanas, porque logo em seguida eles mudaram de ideia, em função do absurdo que é essa ideia. O próprio governo do Reino Unido propôs a ideia de imunidade de grupo, de rebanho, né? Enfim, basicamente não se faz muita coisa, espera-se a população toda, né, adquirir a Covid e elas fiquem imunes. Bom, isso não foi de fato perseguido, foi só uma ideia ventilada no início, mas o que chama a atenção é que quando essa ideia foi ventilada, ela foi dita, bom, na verdade a gente está seguindo a ciência e parece que seja então algo a ser levado em consideração. Então, quando a gente vê que essas diferentes autoridades públicas em diferentes lugares estão tomando diferentes decisões com base na ciência, isso levanta a pergunta, bom, mas como que a gente pode fazer então um uso adequado, né, do conhecimento científico? Não parece que a gente simplesmente possa dizer siga a ciência, simpliciter, sem nenhuma qualificação, e dizer que todas essas autoridades elas estão absolutamente isentas, né, de responsabilidade, caso, né, essas políticas que são então adotadas, né, tenham consequências indesejáveis, simplesmente porque, bom, eles seguiram a ciência, então a responsabilidade não é dessas autoridades públicas ou políticas, né? E não parece que essa possa ser a resposta, simplesmente até porque eles estão dando respostas diferentes. Então, deve haver uma possibilidade da gente poder investigar se o uso que está sendo feito do conhecimento científico é adequado ou não. Nós queremos um uso qualificado do conhecimento científico. Por outro lado, também não parece que a gente deva ir para o outro extremo, seria dizer, bom, no fundo, nenhum deles estava seguindo a ciência, e até pode ser que isso aconteceu em alguns casos. Na verdade, eles estavam fazendo só um uso retórico, né? Quando eles diziam que estavam se baseando na ciência, no fundo, não estavam olhando para a ciência, estavam simplesmente seguindo, né, os seus próprios valores, as suas agendas políticas locais, e regionais, e assim por diante. Não tinham nenhuma consideração de fato pela ciência, estavam interessados só nos seus próprios projetos. Claro, tinham que mostrar alguma reação, tomar alguma decisão, mas no fundo, nenhum conhecimento científico foi de fato relevado, mas se dizia, né, que fazia esse apelo à ciência justamente para ter uma certa autoridade, para, né, usufruir da autoridade de que goza, né, a ciência na nossa sociedade. Então, inclusive, em uma manchete, um jornal famoso na Inglaterra, foi dito que não há tal coisa, como, por exemplo, como seguir a ciência. Então, veja que essa frase estava realmente muito presente nesse momento, né, onde as autoridades públicas estavam reagindo e dizendo que estavam reagindo com base na ciência. Mas nessa manchete, nesse jornal, foi dito que, por exemplo, as recomendações, né, acerca do enfrentamento para o coronavírus é completamente político, não há absolutamente nada que envolva a ciência. Então, me parece que são dois extremos, né? Não tem essa ideia de seguir cegamente a ciência, porque a gente pode, enfim, ter respostas antagônicas, contraditórias. Então, a gente precisa, na verdade, qualificar se a gente vai seguir a ciência, a gente precisa fazer um bom uso da ciência, mas por outro lado também não me parece que esse outro extremo, enfim, não há essa ideia de seguir a ciência, a gente só está seguindo valores, projetos, enfim, políticos pessoais, e no fundo a ciência não cumpre nenhum papel na formação de políticas públicas. Então são dois extremos que certamente me parecem ter que ser evitados, mas isso levanta a pergunta, bom, como que a gente pode então pensar melhor a questão acerca do uso adequado do conhecimento científico, né? Que resposta a gente pode dar para essa questão? Então, eu vou olhar
né, para o que a filosofia da ciência tem dito acerca da relação entre ciências e valores, e aí depois eu vou voltar para essa questão, né, como que a gente pode ter alguns parâmetros para poder avaliar, né, se uma autoridade pública está fazendo um uso adequado do conhecimento científico na hora de propor, né, as suas políticas públicas, né? Essa é a minha questão. Novamente, eu vou tentar respondê-la olhando para o que, nos últimos 50 anos, a filosofia da ciência tem dito, né, acerca da relação entre ciência e valores. Eu confesso que no momento em que eu escrevi no artigo que eu passei para vocês, que foi publicado no Estadão, eu estava mais otimista com respeito à autoridade, né, ou à confiabilidade de que goza a ciência na nossa sociedade, pensando aqui no Brasil em particular, já que de fato, como eu mencionei para vocês, nesse período, né, todo mundo, todas as autoridades que estavam reagindo, tentando propor, né, saídas, soluções de enfrentamento, se diziam, né, amparados na ciência. Era algo muito recorrente. Vocês devem lembrar, o próprio ex-ministro da Saúde, Mandetta, falando, né, reiteradamente que as suas decisões estavam sendo tomadas, né, com base na ciência. Mas hoje eu estou um pouco menos otimista, né, dado tudo o que aconteceu no país no ano passado e nesse ano ainda mesmo, com relação ao enfrentamento da pandemia. E a gente vê, através de algumas pesquisas, que de fato, né, a confiabilidade que a sociedade brasileira deposita na ciência, isso vai ser refletido também nas nossas autoridades públicas, certamente, ela não é, na verdade, muito alta comparativamente com a de outros países. Na verdade, a nossa situação, segundo esse estudo aqui, que é do ano passado, né, 29 de setembro de 2020, o grau de confiabilidade, né, o grau de confiança que a nossa sociedade, o Brasil aqui, os brasileiros depositam na ciência, não é muito grande. Né? A gente tem uma porção muito grande, né, de 36% da população, que não confia muito, ou não confia nada na ciência. 23% que diz, né, que confia bastante na ciência, e 36% que diz confiar mais ou menos. Mas se a gente for ver e comparar com outros países, inclusive países que do ponto de vista econômico e social estão numa situação mais ou menos similar ao Brasil, como é o caso da Índia, estou falando aqui dos países europeus, a gente vê que lá o grau de confiabilidade, por exemplo, é muito maior. Né? E o grau de desconfiança é bem pequeno. Se a gente for olhar aqui, o grau de desconfiança do Brasil, na verdade, parece ser o maior. Junto conosco está a Malásia e a Tailândia. Então, isso mostra que há um quadro aí de preocupação, de fato, quando a gente pensa no nosso próprio caso, já que parece que a nossa sociedade como um todo não deposita um grau de confiança muito elevado na ciência. Isso certamente tem repercussões. As nossas autoridades públicas vão refletir também e não vão, obviamente, fazer o uso do conhecimento científico que talvez eles pudessem fazer se tivéssemos, né, uma população que exigisse, né, mais uso do conhecimento científico. Mas a gente ainda precisa responder como fazer o uso do conhecimento científico de modo adequado. Porque não parece que a gente simplesmente possa dizer siga cegamente. Seguir o quê, exatamente? Então é isso que eu vou tentar responder olhando para essa discussão sobre ciências e valores. Então a nossa pergunta é, como que a ciência deve se relacionar com valores? E tem basicamente 3 posições que a gente encontra, né, na literatura acerca desse assunto. Uma posição vai dizer, bom, a ciência, na verdade, ela deve ser livre de valores. Então, essa é a posição que a gente diria mais clássica, mais tradicional. Né? O ideal da ciência como absolutamente livre de valores. Valores não devem se intrometer na ciência. A gente vai ter uma segunda posição, que é um pouco mais qualificada, que ela vai dizer, olha, tem algumas etapas que é inevitável que a ciência vá, né, envolver valores. Então, a gente precisa olhar a ciência nas suas diversas etapas, e aí a gente vai ver que em algumas vai ter a presença de valores, em outras
não vai ter a presença de valores e, na verdade, nem deveria ter a presença de valores. E a gente vai ter uma terceira posição, que seria então um outro extremo, comparativamente com né, com a primeira tese, que vai dizer que a ciência não deve, na verdade, ser livre de valores em nenhuma das suas etapas. E daqui a pouco eu já vou falar um pouco mais sobre quais são essas etapas. Antes disso, eu só quero chamar a atenção para vocês que eu estou enfatizando aqui o deve, porque a questão que o filósofo está se colocando não é a questão sobre será que os cientistas são influenciados pelos seus próprios valores quando eles fazem pesquisa? Essa é uma pergunta que sociólogos e antropólogos da ciência vão levantar e respondem. E sim, a gente vai ver que em muitas circunstâncias eles são influenciados pelos seus valores, em algumas circunstâncias de um modo, inclusive, indesejável. Então, um exemplo que é trazido até por uma filósofa da ciência, mas que está em conversa com antropólogos e sociólogos da ciência, que é a Ellen Longino. Na minha pasta, inclusive, há um texto dela acerca de filosofia da ciência, vocês podem consultar depois, mas ela traz um caso bastante sintomático. Então, ela está relatando, por exemplo, quando pela primeira vez foi proposto que os bonobos eles têm uma organização social que é matriarcal. Então, a primeira etóloga que chegou a essa conclusão, e etóloga é justamente aqueles biólogos que vão fazer o trabalho de campo, observando o comportamento, então, dos primatas, no caso específico aqui dos bonobos, quando ela, pela primeira vez, né, depois de fazer, então, esses estudos, essas observações, e publicar, então, os seus resultados, boa parte da comunidade rejeitou, porque havia esse pressuposto de que primatas são patriarcais, e isso deveria valer para absolutamente todos os primatas. Então havia muitos biólogos que, inclusive, nem eram etólogos, ou seja, eram mais teóricos, não iam fazer trabalhos de campos, e simplesmente diziam que aquele trabalho tinha de estar errado, por princípio, já que primatas são, todos eles, sociedades organizadas em sociedades patriarcais. Então aqui você vê o valor que certamente vem da própria sociedade, que é patriarcal e que influencia a visão que esses cientistas têm, inclusive acerca dos primatas como um todo, influenciando a rejeição desses estudos que foram feitos e que depois foram amplamente confirmados por outras observações e assim por diante. Então, os bonobos, de fato, comparativamente com outros primatas, têm uma matriz matriarcal. Bom, esse é um momento em que se vê que os valores estão influenciando e nesse sentido estão enviesando o trabalho dos cientistas que estavam rejeitando o trabalho dessa etóloga e de uma maneira inadequada. Então, isso acontece e a gente precisa de ter trabalhos, obviamente, sobre a ciência para poder saber quando e como está acontecendo. Só que a pergunta que o filósofo está interessado não é se acontece, ele está querendo responder se deve acontecer. Porque poderia estar acontecendo, ou seja, de valores estarem presentes, mas talvez, como alguns vão argumentar, a ciência devesse, tanto quanto possível, funcionar de um modo livre de valores. Quem defende aqui a primeira posição vai dizer isso. Então não adianta você olhar para essa pessoa que está defendendo aqui a tese 1 e dizer, olha, mas aqui e ali os cientistas estão usando valores. Eles vão dizer, estão, mas não deveriam. Esse é o ponto. A ciência seria melhor se ela estivesse livre de valores. Agora, quem está aqui na posição 3 vai dizer, não, na verdade, pode até ter lugares onde os cientistas não estão se apoiando em valores e eles deveriam estar se apoiando em valores. Ela seria melhor se eles estivessem se apoiando em valores. Então, por isso que é importante a gente distinguir aqui a questão factual da questão normativa. Então, normalmente, sociólogos e antropólogos da ciência estão interessados na questão factual, enquanto os filósofos normalmente estão interessados mais na questão normativa. Embora, às vezes, essas duas coisas possam estar um pouco misturadas também. Mas então, essa é a nossa questão. Passando para o próximo ponto. As etapas da atividade científica. Quando a gente pergunta essa questão sobre a relação entre ciência e valores, a gente precisa, na verdade,
olhar as diversas etapas da atividade científica. Talvez não haja como a gente responder, no geral, será que ciência está relacionada com valores, ou deve estar, na verdade, relacionada com valores? Não dá para responder isso em geral, a gente precisa pensar em diferentes momentos da atividade científica. E aí muita gente vai propor, olha, tem 2 momentos que a gente vai dizer que são mais externos, né? É o contato da ciência com a sociedade, que de fato vai envolver o uso de valores. Mas tem outros momentos que são mais internos à atividade científica e talvez não devesse envolver, né, o uso de valores morais e sociais. Então, alguns diriam, na seleção de problemas e na formulação de metodologias, especialmente metodologias que vão envolver outros seres humanos, é claro que a gente precisa levar em consideração valores. Vou falar sobre cada um deles mais especificamente na frente, aqui só para introduzir essas etapas. Mas tem outras 2 fases da atividade científica, que é a coleta e caracterização e interpretação dos dados, e a avaliação da hipótese científica, que são completamente internas. Nesse momento, o cientista aqui deve estar completamente livre de valores, né? Se o cientista vai aceitar ou rejeitar uma hipótese científica, isso deve ser feito com base na evidência que ele coletou, né, que ele reuniu nos experimentos que foram feitos. Valores não deveriam aparecer nesse momento. Então, a gente teria fases em que é razoável dizer que há e deve haver relações entre ciência e valores, mas há outros momentos da atividade científica, que é quando ela está coletando dados, fazendo experimentos e avaliando a hipótese científica à luz desses experimentos. Nesses momentos, não deveria haver, então, essa relação entre valores e ciência, né? Valores não deveriam se intrometer nesse momento. Bom, quando a gente pensa na seleção de problemas, é claro que a gente vai reconhecer que valores que dizem respeito à sociedade, valores sociais, valores morais, são importantes para a gente decidir exatamente o que vai ser investigado. Basta a gente ver o que aconteceu o ano passado justamente com, né, a emergência aí da pandemia. Cientistas do mundo inteiro deixaram os seus projetos e começaram a atacar problemas que diziam respeito à pandemia, seja estudos sobre o coronavírus, seja tratamentos para a Covid-19, seja também na área de saúde mais amplamente, né, pesquisa sobre manejo hospitalar, nas áreas de ciências humanas, pesquisas relacionadas, né, às consequências do distanciamento social e por aí em diante, né? Então, é claro que boa parte da ciência se reorientou diante dessa demanda social, né? Então, você tem aí pressão social, um problema agudo, grave, urgente a ser resolvido, e a ciência ela vai se mexer, ela vai, obviamente, se reorientar em grande medida, não completamente, obviamente, mas em grande medida vai se reorientar para atender essa demanda. Então, é claro que valores sociais, sim, são importantes para dar um certo direcionamento para as pesquisas científicas. Mas ainda assim, essa pergunta nem sempre é simples, né? Ela envolve complicações. Em outros momentos, quando não há uma urgência tão grande como essa, a gente pode se perguntar quem é que decide exatamente quais problemas serão investigados. Na área da filosofia, isso talvez não seja um problema tão grave para a gente, nós, filósofos, porque as nossas pesquisas não são muito caras, né? Basicamente, o custo delas é o custo dos nossos salários. Mas em outras áreas, onde o custo da pesquisa é muito elevado, certamente essa pergunta aqui, então, ela é mais premente, né? Então, a ideia de pesquisas que têm consequências, obviamente, que sejam frutíferas para a sociedade, é muito importante quando você está pensando, então, em pesquisas que têm um valor muito grande e que depende, por exemplo, de financiamento público. Então, novamente, valores sociais são fundamentais para tomar essas decisões. Há outros momentos em que, de fato, a gente vê também alguns riscos quando a gente deixa, por exemplo, muitas das pesquisas são feitas por empresas privadas, na área de saúde, por exemplo, a indústria farmacêutica, responsável por uma boa parcela da pesquisa mundial acerca de doenças, tratamentos e assim por diante. Mas a gente pode ter algumas assimetrias
se de fato boa parte ou a maior parte da pesquisa na área de saúde é feita por empresas, não por agências governamentais. Quando a gente olha, por exemplo, a distribuição de recursos e pesquisas para doenças no mundo, a gente vê que há uma assimetria muito grande, por exemplo, entre recursos que são destinados à pesquisa para o câncer e os recursos que são destinados para pesquisas acerca da malária. E a diferença é meramente por interesse econômico. Malária é uma doença que afeta apenas o hemisfério sul, né, o sul global, então América do Sul, África e algumas partes da Ásia, né, Malásia e algumas outras regiões ali perto. E basicamente são populações com menor poder aquisitivo, comparativamente ao caso do câncer, que atinge globalmente todo o planeta, mas, sobretudo, atinge populações que têm alto poder aquisitivo. Então, essa assimetria acaba criando, então, uma situação em que há muito menos pesquisa para, né, obtenção de cura e tratamento da malária. Então, isso nos leva a pensar que, obviamente, isso precisa ser pensado, os governos, na verdade, precisam pensar também em fazer alguma espécie de contraproposta, né, para que haja um equilíbrio maior e não se deixe simplesmente que as empresas farmacêuticas decidam exatamente quais doenças, né, quais tratamentos serão, né, alvos de investigação científica, porque senão isso pode criar distorções e ampliar ainda mais a desigualdade, né? Aquelas doenças que afligem as pessoas com menos populações, né, que têm menos recurso aquisitivo, certamente serão prejudicadas se há menos pesquisas para essas doenças, né? Bom, na formulação de metodologias, também é bastante claro que haverá a interferência, deve haver a interferência de valores, especialmente nas pesquisas que vão envolver os seres humanos. E aqui a gente precisa fazer, né, uma ponderação histórica, né? Todas as universidades atuais, todos os lugares, enfim, no mundo inteiro, elas contam atualmente com aquilo que a gente chama de um comitê de ética, né? Então, toda pesquisa que vai envolver, então, seja até entrevista com seres humanos, ela precisa, né, passar por esse comitê de ética que vai avaliar se de fato, né, seres humanos que estão ali envolvidos, né, eles estão sendo respeitados, estão sendo tratados, né, de modo adequado. Mas isso é uma novidade quando a gente pensa, as universidades têm aí 500, 600 anos, no Brasil tem 100 anos, na América Latina a maior parte delas tem 200 anos, nós somos os últimos aqui na América do Sul a instituir, né, as universidades, mas de qualquer modo, esses comitês de ética é algo mais recente no mundo inteiro, né? Vem aí de 50, 60, 70 anos. Aí quando a gente olha a pesquisa feita anteriormente, houve muitos casos onde de fato parece, né, que os interesses, né, daquelas pessoas que estavam sendo experimentadas não foram, né, adequadamente respeitados, né? Então tem muitas situações que obviamente precisam, né, e devem, né, relevar valores na hora de formular, né, as pesquisas. Tem coisas que a gente nem pode fazer. Por exemplo, estudos epidemiológicos por meio de intervenções é algo que a gente certamente não pode fazer. Ninguém vai espalhar um vírus para simplesmente depois fazer pesquisas epidemiológicas, né? O que eles fazem, os epidemiológicos, quando fazem, né, esses estudos populacionais, eles têm que esperar, como agora, por exemplo, devem estar fazendo muitas pesquisas, estão fazendo, né, muitas pesquisas. Bom, estudos psicológicos também, que envolvem o engano, podem causar, ou que podem também causar alguma espécie de trauma, né, também precisam passar, obviamente, por uma inspeção ética antes de serem, né, liberados para que a pesquisa seja feita, né? Então, tem alguns casos clássicos onde, de fato, ainda não estava, né, tão institucionalizado, né, essa preocupação ética, e que hoje, talvez, esses estudos pudessem não ser feitos, né, da maneira como foram feitos, né? Então, tem esse famoso estudo da prisão de Stanford, tem até um filme, tem um filme alemão, se não me engano, depois teve um filme americano também acerca dele. Então, vocês veem ali, né, Das Experiment, que eu coloquei aqui para vocês. É a versão alemã, que acho que foi a primeira que foi feita acerca desse experimento. Recomendo, quem quiser depois assistir. Mas esse é um experimento em que um grupo de indivíduos foi dividido entre
né, carcereiros e prisioneiros, e a ideia é que essas pessoas assumissem, né, esses papéis num lugar onde simplesmente simulava, né, a situação de um presídio. Esse experimento, e eles queriam ver como que as pessoas iriam se comportar uma vez que elas assumissem, né, esses papéis sociais. Bom, esse experimento ele teve que ser interrompido 3 ou 4 dias depois, porque os indivíduos que estavam assumindo o papel de carcereiros, né, começaram a abusar, né, fisicamente e psicologicamente dos indivíduos que estavam na situação, né, no papel de prisioneiros, né. Tem esse outro experimento, que é o experimento de Millikan, e o indivíduo ele é convidado a participar, né, supostamente, né, é isso que é dito a ele, de um treinamento, um treinamento, exercícios, né, que vão estimular a memória de um outro indivíduo que está numa outra sala, e ele vai fazendo perguntas e esse indivíduo vai respondendo, e na medida em que esse indivíduo responde, né, de modo equivocado as perguntas que são feitas, esse indivíduo ele é instruído, né, a dar um choque naquele outro que se encontra na outra sala que estaria supostamente respondendo as perguntas. E do lado dele está ali o cientista dizendo, né, para essa pessoa, não, você tem que dar o choque, isso faz parte do experimento, é só assim que a gente vai medir se ela está aprendendo ou não está aprendendo, isso é importante, dê o choque. São choques pequenos no início, mas depois eles vão ficando cada vez maiores, e a outra pessoa, né, obviamente vai respondendo, né, com dor acerca desses choques, e a ideia é ver até quando, né, essa pessoa continua dando esses choques. No fundo, o experimento obviamente não é sobre treinamento, o experimento é sobre se essa pessoa vai muito longe ou não, né, aplicando esses choques. A outra pessoa lá está fingindo que está recebendo choques, né, então ela grita que está sentindo dor e assim por diante, mas ela não está, obviamente, levando choque algum, mas há esse engano, né, nessa pessoa. E a ideia aqui é avaliar até que ponto, né, uma pessoa, mesmo contra os seus próprios interesses, a sua própria consciência, né, ela não quer infligir dor na outra pessoa, mas até que ponto, num contexto onde ela está recebendo ordens, ela faz coisas que a sua própria consciência diria que são indesejáveis, né? E o assustador nesse experimento é que, de fato, uma porcentagem muito grande, né, se não me engano, em torno de 40% das pessoas, iam até o máximo da intensidade do choque, né? Algumas paravam antes, diziam não vou mais, daqui para diante eu não aplico mais choque, a outra pessoa está gemendo muito, você tem que parar. E enquanto isso o cientista sempre falando, não, pode ir, eu garanto, enfim, a responsabilidade é minha, mas você precisa continuar dando o choque. Então, palavras desse sentido eram ditas para a pessoa, né? E sempre enfatizando, isso é muito importante, o experimento não vai funcionar se você não aplicar esses choques, é conhecimento científico que a gente está obtendo aqui, pode ir que a responsabilidade é minha. E, bom, uma parcela muito grande, num contexto como esse, de ordem e de importância, né, para obter um certo conhecimento científico, muitas pessoas foram até o final. O que gerou, então, muita discussão, né, sobre o modo como as pessoas tomam decisões em determinados contextos, né, bem padronizados, bem ordenados, né. Então, muita gente associou isso, por exemplo, como vocês já viram na discussão lá da Hannah Arendt, sobre o julgamento do Eichmann, muitos associaram, por exemplo, esse experimento à situação, né, que uma pessoa como Eichmann se encontrava, por exemplo, no interior do regime nazista, né. A gente pode discutir isso depois mais em aula. Eu sugiro que vocês deem uma olhada nesses experimentos, mas de qualquer modo são experimentos que atualmente talvez eles não pudessem ser feitos ou não fossem permitidos, né, serem feitos pelos comitês de éticas das diversas universidades que a gente encontra espalhado pelo mundo. No caso aqui do experimento da Millikan, ele envolve o engano e nem sempre o engano parece então ser permitido. No estudo aqui da prisão de Stanford, há uma grande discussão sobre as pessoas que participaram, ficaram com alguma espécie de trauma depois. Então, essa é uma consideração que também precisa ser levada em conta quando você vai formular um estudo psicológico ou qualquer outro que vai envolver, né, seres humanos.
Bom, há outros estudos médicos também que são bastante assustadores. Talvez esse seja o caso, né, que mais chame a atenção, que é o caso Tuskegee. Então, eu vou abrir aqui para vocês, depois vocês podem pesquisar, um texto que é de um professor aqui da área de saúde, da URGS mesmo, onde ele fala sobre o caso do Tuskegee. Bom, é muito assustador, né? Vou pegar aqui essa passagem. De 1932 a 1972, o Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos da América realizou uma pesquisa, cujo projeto escrito nunca foi localizado. Envolveu 600 homens negros, sendo 399 com sífilis e 201 sem a doença. Seria então um grupo controle, na cidade de Macon, no estado de Alabama. O objetivo do estudo Tuskegee, nome de centro de saúde onde foi realizado, era observar a evolução da doença, livre de tratamento. Vale relembrar que em 1929 já havia sido publicado um estudo realizado na Noruega a partir de dados históricos relatando mais de 2.000 casos de sífilis não tratados. Porque eles estão querendo pesquisar, bom, pessoas que têm sífilis, qual vai ser o desenvolvimento dessa doença, quais serão as consequências. Então você pode se perguntar, né, se já tem um estudo de largo alcance, com 2.000 pessoas, que foi feito, para que fazer novamente? Mas o mais grave, na verdade, acerca desse estudo, e é um estudo que vai se acompanhando ao longo de décadas, né, essas pessoas, já que a sífilis ela tem um tempo prolongado, mas o mais grave é que a partir da década de 50, volto a ler aqui, já havia terapêutica estabelecida para o tratamento de sífilis. Mesmo assim, todos os indivíduos incluídos no estudo foram mantidos sem tratamento, nem foram avisados que havia então um tratamento disponível. Com todas as instituições de saúde, né, receberam uma lista com o nome dos participantes com o objetivo de evitar que qualquer um deles, mesmo em outra localidade, recebesse o tratamento. Então veja que não foi simplesmente aquele cientista envolvido, mas uma série de organizações envolvidas em manter esses indivíduos longe do tratamento para que se continuasse aquela pesquisa e visse então quais seriam seus resultados. Então a inadequação do estudo foi seguido o padrão conhecido como slippery slope, isto é, uma inadequação leva a outra e o problema vai se agravando de forma crescente. Bom, depois vocês podem ver aqui mais detalhes, né, acerca do caso como um todo, mas o ponto central é que, bom, tivemos aqui então um estudo médico feito de modo absolutamente inadequado, especialmente quando se considera, né, que foi encontrado um tratamento e não se deu o tratamento a essas pessoas. Bom, esse é um tipo de pesquisa que hoje, né, espera-se, né, seja inimaginável no interior de uma organização de pesquisa qualquer, numa universidade e assim por diante. Então essa é uma situação muito grave e mais do que isso explica, inclusive, porque certas populações, como no caso, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, a população negra, ela eventualmente tem alguns receios com respeito, por exemplo, à vacinação, com respeito a algumas intervenções agora via políticas públicas que envolva a ciência, como um trauma que você causou, obviamente, para essa população do Alabama, que foi, né, usada e não foi considerada exatamente como pessoas, como fins em si mesmos, né? Então, é um caso bastante grave da história da ciência, e a gente vai ver, eu vou retomar esse ponto depois, quando a ciência ela é má usada, isso acaba influenciando na credibilidade que a ciência tem. Então, os próprios cientistas e a comunidade como um todo, novamente, precisa estar sempre preocupado com o bom uso da ciência. E o bom uso da ciência aqui vai implicar, certamente, em valores sociais e morais. Bom, pesquisas envolvendo animais também envolve valores, cada vez mais, né, uma grande preocupação em evitar, né, tanto quanto possível, colocar animais desnecessariamente, né, sob situações de sofrimento. Uma breve pesquisa que vocês possam fazer na internet, vocês vão ver que há uma série de experimentos que são muito dolorosos, né, para uma vasta quantidade de animais. E tem uma série de pesquisas que são feitas, muitas vezes, para simplesmente treinar novos cientistas, que você levanta a pergunta se de fato eles precisam ser feitos da maneira como são feitos, né? Você vai repetir um
experimento pela milésima vez, que já foi confirmado, você já não tem mais nenhum problema de credibilidade com respeito àquele resultado. É um experimento que envolva aí, e provavelmente vai ter que envolver a morte em sequência, né, depois de 100, 200 macacos, 1000 camundongos, é algo que de fato precisa se perguntar se precisa ser feito, né? Uma vez que você reconhece que primatas e, na verdade, mamíferos em geral são capazes de sentir dor, essa é uma preocupação legítima, né? Então, é algo que, de fato, os comitês de ética também têm considerado na hora de avaliar se uma pesquisa pode ou não pode ser feita. Bom, isso faz com que, então, o nosso defensor do ideal, né, da ciência como livre de valores, ele vai dizer o seguinte: tudo bem, nessas etapas que eu chamei de etapas externas, né, que é quais problemas nós vamos investigar, e as metodologias de pesquisas que envolvem seres humanos e animais não humanos, tudo bem, valores vão estar presentes nesses momentos. Mas nas etapas internas, a ciência deveria ser livre de valores. E aí a gente vai ter aqueles que vão defender que não, mesmo nas etapas internas, na verdade, valores terão, não só estão, como terão de estar presentes. Quais são os argumentos, né? A gente vai ver que quem defende essa última posição, ou seja, que os valores devem estar presentes, né, que a ciência é permeada e deve ser permeada por valores, vai se apoiar no argumento do risco indutivo, que eu vou explicar logo mais para vocês. Tem um outro argumento que vai dizer também que valores são importantes, porque os cientistas precisam estar mais engajados com as suas próprias pesquisas, né? Devem estar envolvidos com elas, e isso envolve uma certa apreciação, né, afetiva. Eles vão ser mais eficientes se eles tiverem, né, esse engajamento afetivo, mas eu não vou considerar esse argumento hoje aqui. Em relação àqueles que vão defender que a ciência não deve ser permeada por valores, tem um argumento da neutralidade, que vai dizer o seguinte: olha, se a gente quiser que a ciência, né, cumpra o seu fim indireto, o que é o fim indireto? É justamente ela ser útil para a formulação de políticas públicas. Se a gente quiser que a ciência cumpra esse fim, ela precisa ser neutra. Por que isso? Porque a confiança na ciência depende da neutralidade. Se a ciência perde a neutralidade, se ela se torna politizada, as pessoas deixam de confiar na ciência e aí você não vai mais conseguir, né, implementar políticas públicas com base na ciência. Então é bom que a ciência permaneça neutra para que ela consiga, inclusive, ser usada. A gente vai ver isso depois como um contraponto e eu vou mostrar também algumas respostas que podem ser colocadas, né, a essa posição. Bom, então vamos ver o risco indutivo, que é o principal argumento para quem vai defender que a ciência ela não deve ser livre de valores, mesmo naquelas etapas internas, né, que é a coleta de dados e quando a gente avalia se vai aceitar ou não vai aceitar uma determinada hipótese científica. Bom, basicamente esse argumento ele parte da primeira constatação de que a ciência, ela sempre, especialmente a ciência empírica, não estou falando aqui da matemática, mas das ciências empíricas que precisam de observação ou precisam de experimentação, elas sempre vão ter que lidar com a incerteza. Os dados colhidos, os experimentos feitos são sempre limitados, mas as hipóteses científicas, as teorias científicas, elas falam, né, sobre um universo potencialmente ilimitado de fenômenos, né? E tem que ser assim mesmo, né? Se as minhas hipóteses, as minhas teorias fossem limitadas só àquilo que foi observado, elas seriam inúteis, né? Porque eu não poderia falar das outras coisas que eu não observei. Se a minha hipótese falasse só daquelas pessoas que estavam ali no experimento controle e nos experimentos onde foi injetado, por exemplo, uma determinada substância, eu não poderia fazer uma extrapolação para as outras pessoas que não receberam ainda aquele remédio, aquela substância, e eu quero saber como que elas vão reagir quando elas receberem essa substância, esse remédio e assim por diante. Então é natural, toda pesquisa científica ela visa um universo de objetos potencialmente ilimitado, muito embora as pesquisas, até por questões financeiras também, vão ser sempre limitadas, sempre finitas.
Eu não posso fazer uma pesquisa que envolva uma população de 1 milhão, 2 milhões de pessoas. Só pensar as pesquisas eleitorais. Você faz aí com um universo de 2, 3 mil pessoas e extrapola isso para a população como um todo. Imagina, se eu quiser fazer uma pesquisa então eleitoral com 100 mil pessoas, posso até aumentar o grau de confiabilidade dela, mas vai ficar muito cara. Mas mesmo assim, não vai ser a população inteira. Então tem esse aspecto. Bom, pelo fato de haver então essa assimetria, né, as hipóteses são sempre ilimitadas ou elas falam sobre um universo indefinido de coisas e a evidência é limitada, a gente precisa sempre avaliar se essa evidência limitada que a gente tem, ela é suficiente ou não para aceitar ou rejeitar a hipótese, né? E isso é que vai gerar o fenômeno do risco indutivo. Sempre que você aceita ou rejeita uma hipótese com base nessa evidência que sempre será limitada, por melhor que ela seja, por maior que ela seja, ela será limitada relativamente ao escopo, à abrangência da hipótese e da tese, você terá então que lidar com essa pergunta. Bom, será que essa evidência é suficiente para aceitar ou rejeitar a hipótese? Isso é o que esses filósofos aí da década de 50 estão dizendo, o Rudner e o Hempel. Visto que nenhuma hipótese científica é jamais verificada completamente, porque a evidência é limitada, ao aceitar uma hipótese, o cientista deve tomar a decisão de que a evidência é suficientemente forte ou que a probabilidade é suficientemente alta para justificar a aceitação da hipótese. De modo muito semelhante, vai dizer o Hempel, qualquer lei na ciência empírica é aceita com base em evidência incompleta. Essa aceitação carrega consigo o risco indutivo de que a lei presumida não se manterá com completa generalidade e que evidência futura pode levar os cientistas a modificá-la ou a abandoná-la. Então, a ciência não lida com certezas, a ciência empírica, ela lida com incertezas. A sua evidência é limitada e as suas afirmações são bem mais ousadas. E tem de ser assim. Eu quero poder ter expectativas sobre aquilo que não foi observado. Só que esse risco indutivo pode gerar algumas situações de erro. Quando eu vou aceitar ou rejeitar uma hipótese diante da evidência que eu tenho, 4 coisas podem acontecer. Eu posso aceitar a hipótese como sendo verdadeira, e ela de fato é verdadeira, ótimo. Eu posso aceitar uma hipótese como verdadeira, mas no fundo ela é falsa. Isso é o que eu quero evitar. Isso seria aquilo que na literatura a gente chama de um falso positivo. Poderíamos também, o cientista ou a cientista poderia ter rejeitado a hipótese como falsa, e ela é falsa. Bom, isso é também o objetivo, é isso que se quer obter. Mas poderia também acontecer de você rejeitar, a cientista ou o cientista rejeitar uma hipótese como sendo falsa, mas no fundo aquela hipótese ela era verdadeira. Isso seria aquilo que a gente chama na literatura de falso negativo. Então, 1 e 3 são acertos, é aquilo que o cientista deve buscar, é o que ele quer buscar, e 2 e 4 é aquilo que ele quer evitar. Mas aí vem a pergunta, bom, diante da evidência limitada que ele tem, e ele vai fazer uma aceitação ou rejeição de uma hipótese, que faz uma afirmação muito mais ampla do que aquilo que foi experimentado ou observado, como que ele pode fazer para poder evitar esses erros? 2 e 4, ou seja, aceitar uma hipótese que é falsa ou rejeitar uma hipótese que no fundo é verdadeira. Como que a gente pode saber se os dados que a gente tem são suficientes para compensar o risco de errar ao aceitar ou rejeitar uma hipótese? Então, o Rudner ele vai dizer o seguinte, que é o filósofo que eu já citei para vocês aí da década de 50. O risco de que alguém está disposto a tolerar ao estar errado na aceitação ou rejeição de uma hipótese dependerá de quão sérias, no sentido tipicamente ético, são as consequências de cometer esse erro. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, olha, quando eu vou avaliar uma hipótese, diante dessa evidência limitada, eu tenho que olhar para as consequências
de você usar essa hipótese ou as consequências de você também rejeitar essa hipótese. E é com base nessas consequências e o valor moral dessas consequências que eu vou decidir se a evidência que eu tenho é boa ou não. Eu vou mostrar logo mais para vocês um exemplo onde isso vai ficar bem mais claro. E para quem discutiu comigo nas turmas A e B o texto do Clifford, há aqui uma aproximação muito forte a algo que já foi colocado pelo Clifford, que é justamente a ideia de que as nossas crenças, no caso aqui, as nossas hipóteses científicas, elas têm consequências morais. E a gente precisa considerar essas consequências morais para poder avaliar se a nossa evidência é suficiente ou não. São ideias que apareceram independentemente, né, do Clifford, no contexto aqui da filosofia da ciência. A Heather Douglas, que é uma filósofa mais recente, tem trabalhado agora nas últimas décadas sobre esse assunto, ela vai generalizar, porque o Rudner que eu citei para vocês, ele diz que valores morais vão ser considerados só na aceitação ou rejeição de hipóteses. E a Douglas vai dizer, olha, na verdade não é só nesse momento, inclusive é até mais. Na caracterização da evidência e até na interpretação dos dados, os valores que ela está chamando aqui de valores não epistêmicos, que são valores morais, valores sociais, eles deverão estar presentes também. E repito, deverão, não simplesmente estarão. Então ela vai dizer, onde pesar o risco indutivo requer a consideração de consequências não epistêmicas, valores não epistêmicos têm um papel legítimo, então essa ideia de um dever deve estar presente a desempenhar nas etapas internas da ciência. Bom, vamos ver esse exemplo que eu mencionei para vocês, para poder ficar justamente mais claro, né, como que os valores vão entrar na atividade de aceitação ou rejeição de hipóteses científicas, né? Então esse aqui é um dos principais livros, né, da Heather Douglas, Science Policy and the Value Free Ideal, e ela vai criticar, ela está criticando, né, essa ideia que é a mais tradicional de que a ciência, né, pelo menos nas suas fases internas, seria, né, completamente livre de valores. Então ela está usando esse argumento do risco indutivo para contrariar, né, essa ideia. Então um exemplo clássico que ela traz é esse experimento, né, acerca da dioxina, se ela causa câncer ou não. Bom, a dioxina ela é uma substância que está presente em uma série de atividades industriais, então, portanto, é importante a gente saber se ela é um poluente ou não. Bom, como se faz uma pesquisa dessa? Você pega uma série de grupos de camundongos, né, que vão ser expostos, então, a diferentes concentrações de dioxina, porque o que a gente quer saber é dioxina causa câncer? A partir de qual concentração de dioxina ela vai causar câncer? Qualquer concentração estaria causando câncer ou só, né, a partir de uma concentração muito alta? Então você vai ter vários grupos de camundongos, grupos bem grandes, até de 100, por exemplo, camundongos. Cada um dos grupos vai ter 100 camundongos e você vai ter vários desses grupos. E cada um desses grupos vai ser exposto, então, a uma diferente concentração da dioxina. E você vai ter um grupo controle também, que é justamente aquele grupo de camundongos que não vai ser exposto, então, à dioxina. E a gente vai depois fazer uma comparação. Até porque nesse grupo controle pode acontecer de alguns camundongos desenvolverem alguma espécie de câncer que não tem nada a ver com a dioxina, porque justamente eles não foram submetidos à dioxina, mas por outras razões quaisquer. Isso pode acontecer e a gente vai fazer esse contraste para poder ver. Bom, e os outros grupos que receberam, então, algum grau de dioxina? Será que houve uma diferença entre eles e o grupo controle? É a partir dessa diferença que a gente vai poder dizer se a dioxina causa câncer ou não. Mas a pergunta aqui que a gente vai fazer, bom, dado esses diferentes grupos, dado que, por exemplo, a gente vai ter uma certa taxa de incidência de câncer diferenciada nesses diferentes grupos, a partir de que concentração da incidência de câncer eu vou dizer que a dioxina causa câncer? Imagine o seguinte, pegue o grupo controle, 100 camundongos. 10 deles desenvolveram câncer por razões que não tem nada a ver com a dioxina. E aí pega o primeiro grupo que recebeu uma concentração bem pequena
de dioxina. E aí só 11 deles, né, desenvolveu câncer. Eu posso dizer que a dioxina, nesse caso, é a causa do câncer? Muito provavelmente não. Por quê? Inclusive, se eu tivesse um segundo grupo controle, poderia muito razoavelmente ser o caso que, em vez de 10, 11 camundongos desse segundo grupo controle desenvolveriam câncer por outras razões que não tem nada a ver com a dioxina. Então, essa diferença de 10 para 11 talvez seja muito pequena para a gente poder dizer que aquela concentração de dioxina já foi suficiente para poder, né, ser dito que ela causou aquele a mais. Agora, se eu pego, por exemplo, um outro grupo, né, que foi exposto a uma concentração muito grande de dioxina, vamos supor que de 100, por exemplo, então 30, né, desenvolveram o câncer. Aí, nesse caso, a diferença parece ser suficiente, né, em relação ao grupo controle, para a gente poder dizer que, né, aquele excesso de dioxina é o que de fato está fazendo com que, em vez de só 10, agora 30, né, 20 a mais, desenvolveram algum tipo de câncer. Mas a nossa dificuldade é, entre esses dois extremos, né, uma taxa muito pequena, né, uma concentração muito pequena de dioxina e uma concentração muito grande de dioxina, aonde que eu vou determinar que, de fato, a partir daqui eu posso dizer que a dioxina está causando câncer? Como que a gente decide isso diante dessa evidência limitada que nós temos? E aí a Douglas vai dizer, não tem como a gente decidir exatamente qual concentração de dioxina causa câncer sem a gente relevar os valores. Então, o que vai acontecer? Quando a gente for olhar, por exemplo, se o cientista decide, vamos imaginar, uma concentração muito baixa de dioxina é suficiente para poder causar o câncer, então qualquer outra concentração que esteja acima dessa, também, por implicação, será tomada, né, como sendo suficiente para causar o câncer. Quais são as consequências disso? Bom, se você tomou uma concentração muito baixa como suficiente, você pode ter uma situação de estar gerando muitos falsos positivos. É justamente a situação em que você está aceitando hipóteses que são falsas. Porque pode muito bem ser que esses valores muito baixos de dioxina não sejam suficientes para poder provocar o câncer. E tem outras consequências práticas também. A regulamentação vai ser muito mais rigorosa e você vai onerar, né, os custos da indústria. Como eu disse, né, a dioxina é um produto presente em uma série de atividades industriais. Mas se eu faço o contrário, né, se eu só pego aquela concentração bem alta de dioxina e vou dizer só essa concentração alta aqui de fato causa câncer. Aí você vai ter o reverso. Você vai poder ter muitos falsos negativos, porque você vai estar rejeitando, né, tudo que tiver abaixo, você vai estar rejeitando, né, tudo que é concentração abaixo dessa não causa câncer, mas pode ser que muitas dessas concentrações já sejam, né, suficientemente altas para poder de fato causar câncer, mas você vai estar rejeitando. Se você tomou, né, aquela concentração bem alta como sendo de fato aquela que a partir da qual, né, causa câncer, né? Então você vai ter mais falsos negativos. Você vai ter uma regulamentação, né, da atividade econômica muito mais branda, porque você vai permitir, então, uma concentração muito mais alta de dioxina nas atividades industriais. E, certamente, você vai ter um risco muito maior para a saúde da população. Então, o que a Douglas está dizendo? Olha, na verdade, os dados sozinhos não vão decidir se a gente vai optar por uma concentração mais baixa ou mais alta, mas o meio termo que a gente vai encontrar entre esses dois extremos vai depender da ponderação que a gente vai fazer entre valores econômicos e valores sociais. E num caso como esse, em que, obviamente, vasta população estará à mercê, né, do contato com essa substância, espera-se, né, que os valores sociais, de alguma maneira, sobrepujam, né, os valores econômicos, mas que também, né, sejam levados em consideração os valores econômicos também. De qualquer modo, o ponto que ela está chamando a atenção é que entre aquela concentração muito baixa, que é muito improvável que talvez esteja produzindo, né, o câncer, à luz dos experimentos que eu sugeri aqui que fossem, né, o caso, e uma concentração muito alta,
a gente vai determinar de fato aquele limiar onde efetivamente a dioxina está causando câncer em função desses valores econômicos. Ou seja, não há como eu dizer se uma determinada hipótese está baseada na evidência, né, de um modo adequado, sem pensar nas consequências de você usar ou rejeitar essa hipótese. Então, valores estão presentes mesmo na fase interna. E ela vai dizer mais ainda, a Douglas. Até na coleta de evidência, na verdade, na caracterização da evidência, os valores estarão presentes também. Pegando esse mesmo experimento, esse é um experimento que, na verdade, ele leva mais ou menos 2 anos para ser feito, então os camundongos ficam ali, né, submetidos, né, a uma certa concentração de dioxina por um longo período, para que, enfim, aconteça o que se espera, né, que aconteça, nos casos das doses mais elevadas, né, vão desenvolver o tumor. Depois eles são, enfim, mortos e são, então, secados para que a gente possa ver se de fato houve, né, nos mais diferentes órgãos, nos mais diferentes tecidos, houve o desenvolvimento de algum tipo de câncer. E aí, nesse momento, eles precisam fazer uma classificação. Você vai abrindo, né, os ratos e vai vendo se tem ali algum tumor ou não presente. Só que também essa atividade científica, fazer essa classificação, nem sempre é fácil. É claro que você tem casos paradigmáticos, está claro ali, obviamente aqui está presente um tecido com um tumor, você tem casos paradigmáticos também, enfim, aqui está presente um tecido que não tem tumor, mas você tem as situações que são ambíguas. E aí os cientistas precisam, né, tomar uma decisão. Será que esse tecido, enfim, manifesta tumor ou não manifesta tumor? E novamente aqui você vai poder ter 4 situações e 2 delas são erros, né? Você pode pegar um tecido que manifesta tumor, mas que é classificado como não manifestando tumor, ou você pode fazer o contrário, né? Você vai ter um tecido que não manifesta tumor, mas que é classificado, né, como manifestando tumor. E aí você tem, então, um falso positivo. E, novamente, a gente vai ter que levar em consideração valores para poder tomar essa decisão. Eu nem posso adotar a política, bom, sempre que tiver dúvida, diga que aquilo ali não manifesta tumor, ou o contrário, sempre que tiver dúvida, diga que aquele tecido manifesta um tumor. Novamente, precisa se pesar as consequências, que são muito semelhantes à que a gente viu anteriormente, para poder decidir esses casos, né? Se eu classifico mais tecidos duvidosos como sendo manifestação, né, de tumores, certamente então eu vou estar exigindo mais em termos de regulamentação. Se eu vou para o outro lado e tomo todos os casos duvidosos como não manifestando tumores, eu vou estar exigindo menos em termos de regulamentação e provavelmente colocando mais pessoas em uma situação de risco. Então, para decidir, novamente, aqui entre esses 2 casos, é preciso ter em consideração valores novamente. Então, a mesma coisa ocorre com a discussão, por exemplo, presentemente, acerca do aquecimento global. Quando a gente pega a hipótese central, né? Fatores antropogênicos são a causa do aquecimento global. Também essa hipótese, vai dizer a Douglas, ela vai ser avaliada como podendo ser aceita ou rejeitada à luz da evidência com base, né, em valores sociais e morais. Não é que valores sociais e morais repercutem sobre a verdade dessa hipótese. Não. Valores morais e sociais, eles nos ajudam a dizer se a evidência que nós temos é suficiente ou não para aceitar ou rejeitar, né, a hipótese. Evidência aqui que são justamente o material coletado, os experimentos, as observações feitas, no caso aqui, por climatólogos, geólogos, físicos e assim por diante. Mas também eles precisam levar em consideração. Se a gente assume essa hipótese como verdadeira, não tem muita coisa que os seres humanos precisam fazer para reverter, né, os efeitos antropogênicos, né, sobre o clima. Se eles rejeitam essa hipótese como sendo verdadeira, bom, então eles não precisam fazer absolutamente nada. Mas quais são os riscos? Porque se rejeitam essa hipótese como sendo, enfim, verdadeira, e no fundo ela era verdadeira, bom, logo mais,
nós, futuras gerações, vão sofrer drásticas consequências, né, por não ter tomado essa hipótese como sendo verdadeira. Então, um limiar de evidência talvez necessário para aceitar essa hipótese como verdadeira, talvez não tenha de ser muito alto. O que essas pesquisadoras que eu estou colocando aqui para vocês, a Elizabeth Lloyd, a Noemi Oreskes e outras, nesse artigo colocam, é o seguinte: quando elas olham para o que os cientistas e cientistas da área estão tomando como evidência suficiente para a hipótese antropogênica, é muito elevado comparativamente àquilo que normalmente é exigido para estabelecer uma relação de causalidade em assuntos civis que dizem respeito à atribuição de responsabilidade, né? Então, normalmente, ela vai dizer, esses cientistas da área exigem muito, né? Eles exigem entre 90% e 100% de probabilidade para poder aceitar, né, então, a hipótese antropogênica. Então, um limiar muito elevado. E elas estão dizendo, bom, à luz das consequências, talvez um limiar menor já fosse suficiente para poder aceitar essa hipótese. E mais do que isso, como a gente vai sofrer as consequências, e isso certamente vai ser judicializado em muitos lugares, empresas, governos e assim por diante, é até razoável que os cientistas que estão estudando esse assunto adotassem um limiar de evidência mais próximo daquele que de fato vai aparecer, vai ser usado nos tribunais como sendo suficiente para poder estabelecer algum nexo de causalidade. Claro que elas estão falando aqui, esse grupo aqui de pesquisadoras está falando mais do contexto dos Estados Unidos e da Inglaterra. Nesse artigo elas citam, né, os sistemas judiciais desses dois países. Mas, de qualquer modo, o ponto delas é o mesmo da Douglas. Elas estão dizendo o seguinte: a gente precisa olhar, de fato, para as consequências de aceitar ou rejeitar essas hipóteses para poder avaliar se a evidência é suficiente ou não. E mais do que isso, no caso do aquecimento global, que muito provavelmente vai ser judicializado muito em breve, é razoável que o limiar de evidência seja mais próximo daquele que já se encontra nos tribunais para assuntos que dizem respeito à atribuição de causalidade. E esse limiar normalmente é mais baixo. Não é de 90% a 100%, normalmente ele varia de 50% a 70%. Mas, novamente, aqui é só um exemplo para vocês de como que, de fato, parece ser impossível, vai dizer a Douglas, né, evitar a presença de valores na aceitação e rejeição de hipóteses, na classificação de evidência e até na coleta de evidência. Bom, vamos fazer aqui um breve contraponto, né? Então, tem esse artigo do Liam Bright, ele é um professor da London School of Economics, e ele vai trazer as ideias do Dubois e sugere que talvez a ciência precisasse ser livre de valores, se nós queremos que a ciência, de fato, sirva para orientar as nossas políticas públicas. Então, vamos ver quais são os argumentos que eles vão apresentar para isso, e depois a gente vê, de fato, como que a Douglas poderia responder, e ela responde a esses argumentos, né? Então, basicamente, o que o Liam Bright vai dizer se concentra nesse texto que está citado aqui, né, Dubois' Democratic Defense of the Value-Free Ideal, ou seja, a defesa democrática do Dubois do ideal, né, da ciência como livre de valores. Ele vai dizer o seguinte: olha, de fato, a ciência, especialmente a ciência moderna, contemporânea, aqui a gente precisa fazer, de fato, um comentário histórico, né? Se a gente olha, a ciência surge na Idade Moderna como uma atividade de aristocratas, né? E é só no final do século XIX, com a primeira e depois no início do século XX, com a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, que a ciência de fato se torna praticamente uma instituição do Estado, financiado em grande medida pelo Estado, mesmo em países, enfim, com capitalismo desenvolvido, como os Estados Unidos, os europeus, a maior parte da pesquisa científica, inclusive nos Estados Unidos, vem de fundos, né, que são públicos, né, com dinheiro público, que a pesquisa científica é feita na maior parte dos países. Então, ela se torna uma instituição central
para os estados nacionais, por uma razão bastante simples, obviamente. A gente quer usufruir, né, dos benefícios que a ciência pode propiciar. A gente quer ter um manejo, um controle melhor, né, do nosso ambiente, do nosso mundo, e poder oferecer, né, serviços mais confiáveis, né, com maior qualidade para as populações, né, especialmente na área de saúde, por exemplo, saneamento e assim por diante. Então a ciência ela se torna central para os estados nacionais. Aí o Dubois vai dizer o seguinte, ó, nesse contexto, então, especialmente de países democráticos que estão se caminhando, né, enfim, para a democracia, onde a ciência vai ganhando então esse papel importante na formulação de políticas públicas, é necessário que a ciência ela fique tão isenta, tão neutra de valores quanto possível, para que a população de fato tome, né, a ciência como sendo confiável, né? Eles vão desconfiar, a população vai desconfiar da ciência se achar que os cientistas estão, na verdade, interessados numa ou noutra política em particular. E aí, a implementação dessas políticas públicas não vai funcionar. Especialmente a gente está falando aqui de países democráticos, não de países, enfim, autoritários, né, que vai enfiar as políticas públicas goela abaixo. Então, a gente precisa, obviamente, de ter, né, uma certa receptividade, confiança da população para que essas políticas públicas elas funcionem de modo adequado. Mas para isso, a ciência precisaria então ser tão neutra, né, de valores quanto possível. Quando os valores começam a estar presentes, a população desconfia e então a ciência não consegue atingir, né, o seu fim indireto, né? Seu fim imediato, né, que seria a busca pela verdade, ele deve ser feito de modo completamente isento de valores. E o público também tem essa percepção, vai dizer o Liam Bright, de que os cientistas, né, politicamente orientados, eles têm mais chances de cometer erros. Essa é uma afirmação empírica que a gente, inclusive, poderia investigar, né, se de fato isso ocorre, se de fato os cientistas politicamente orientados ficam mais enviesados ou não nas suas pesquisas. A princípio parece ter plausibilidade essa alegação, mas isso de qualquer modo precisaria ser investigado empiricamente. Mas mais do que isso, Dubois também vai dizer o seguinte, olha, eu até entendo essas considerações, ele até antecipa, né, o Liam Bright que também vai enfatizar isso, né, essas discussões que vieram lá do Rudd, né, e mais recentemente da Douglas, né, mostrar que quando você vai aceitar uma hipótese científica, você precisa considerar valores para poder decidir, né, se os experimentos que você tem são suficientes ou não. Mas ele vai dizer o seguinte, olha, tem uma coisa muito grave aí, porque se o cientista leva em consideração, né, valores morais e sociais, ele vai estar levando em consideração os valores deles. Imagina naquela situação ali da dioxina, né? Então, se é um cientista que está mais comprometido com a indústria, por exemplo, e menos com a saúde da população, então talvez ele fosse decidir que uma concentração só muito alta, né, vai ser suficiente para causar a dioxina. Enquanto um outro cientista, mais comprometido com o bem-estar da população, vai, né, tomar uma decisão contrária. Né? Um nível bem baixinho de dioxina já seria suficiente, né, para causar câncer. Mas aí tem um problema bastante grave, porque esses cientistas, eles não foram eleitos. Então é muito estranho que os cientistas estejam, então, trazendo esses valores para poder tomar essas decisões. O que, na verdade, deveria acontecer é o seguinte, a gente deve fazer uma divisão social do trabalho aqui. O cientista que não é eleito, né, a gente está pensando aqui, então, ciência que está no interior de um sistema minimamente democrático, ele deve simplesmente informar os resultados, né, da sua pesquisa, as probabilidades da hipótese ser verdadeira ou não, né, dada os experimentos que foram feitos, mas ele não deve avaliar as consequências, né, em função, então, de valores sociais e econômicos. Quem vai fazer isso é a autoridade pública que vai usar a ciência. Ele é que vai fazer essa avaliação. Então, a gente deveria separar essas duas coisas, manter, então, o cientista completamente livre, então, de fazer apelo a valores
E só a autoridade pública, política, que vai implementar, então, vai pensar uma política pública, é que vai avaliar as consequências, que vai, então, fazer o uso de valores sociais e morais. Até porque essa autoridade foi, vamos supor, eleita, então ela estaria, né, em termos de representatividade, né, justificada a fazer esse uso. Enquanto o cientista ele não é eleito, então o cientista não deveria apelar a valores. Se ele faz isso, a gente volta aqui para essa situação aqui, em que a população começa, né, a ficar com o pé atrás, especialmente se ela identifica que o cientista está usando um valor e justamente é um valor contrário, por exemplo, àquele que ela adere, né, ou sustenta, né? Então, para que a ciência seja efetiva, de fato, na resolução de problemas sociais, na implementação de políticas públicas, é preciso que ela seja tão neutra quanto possível. Bom, a gente vai ver depois como que isso pode ser respondido. E, de fato, eu só vou trazer aqui algumas coisas que parecem ir um pouco nessa direção do que está sendo levantado aqui pelo William Bright e o Dubois. Né? O William Bright está se ancorando no Dubois. Esse é um texto em que ele está apresentando e defendendo, em grande medida, a posição do Dubois. A gente tem casos históricos que, de fato, mostram, né, como que politização da ciência é ruim. A gente teve a situação da indústria tabagista, por exemplo, que fomentou, né, pesquisa científica para lançar dúvida, né, de que cigarros causam câncer. Então, algo que já era sabido desde os anos 50, mas eles promoveram pesquisa para, né, lançar dúvidas, né, sobre essas alegações, de tal modo que até a década de 70, mais ou menos, criou-se, né, no debate público a impressão de um certo dissenso sobre o assunto. E a mesma coisa a indústria petrolífera faz agora, né, financiando pesquisa também sobre aquecimento global não ter causas antropogênicas. Né. Isso é ruim, certamente, para a ciência quando isso ocorre, né, porque isso vai minando a autoridade da ciência, ela vai parecendo ao público cada vez menos credível, se de fato ela é facilmente capturável, né, por interesses particulares. Então isso é algo que certamente motiva a ideia de que, bom, se a ciência de fato cumpre um papel fundamental nos estados modernos e a gente quer que ela continue cumprindo esse papel, e se ao ser cooptada, né, por valores e interesses particulares, ela perde credibilidade, então a gente deveria evitar, né, deixar a ciência ser cooptada, né, por interesses particulares. Então ela deve ser livre de valores. A gente volta lá à tese 2, né? Mesmo nos momentos internos, a ciência deveria ser livre de valores. É isso que o Dubois está dizendo. O risco de politização é bastante grave se a gente, né, faz como a Douglas e diz, olha, o cientista vai ter que apelar a valores. Ele até não faz na hora que escreve, por exemplo, essas pesquisas, são pesquisas que aconteceram de fato, sobre se a dioxina, por exemplo, causa câncer ou não. E os cientistas estavam ali nas suas conclusões dizendo, a partir de uma certa concentração causa câncer, menos do que isso não causa câncer. Só que eles não eram explícitos sobre o uso de valores. Mas ela vai dizer, eles implicitamente estavam fazendo isso, porque não tem como decidir, seria arbitrário você decidir entre um extremo e outro, a partir de onde a gente vai dizer que uma certa concentração de dioxina causa câncer. Então, querendo ou não, eles estavam fazendo esse apelo. Mas o que está sendo dito aqui agora é que, bom, não é o cientista que devia fazer isso. É a autoridade que vai usar o conhecimento científico que deveria fazer isso. Até para poder preservar a ciência de politização. Então esse é um argumento interessante, importante, e deve ser certamente considerado. Vamos ver agora como que a Douglas pode responder e responde a isso. E aí eu já vou para as minhas considerações finais e volto para a minha pergunta fundamental, bom, como que a gente avalia, né, se o conhecimento científico está sendo bem utilizado ou não. Primeiro ponto, é esse que eu já acabei de mencionar, que a Douglas está dizendo, valores são de fato incontornáveis,
E o segundo momento, bom, a gente pode pensar a ciência ser reordenada, rearranjada de uma maneira que talvez contorne um pouco a última dificuldade que foi colocada pelo Leon Bright via, né, do Boas, que a gente deveria ter uma certa separação, né, uma certa divisão social ali do trabalho entre o cientista e a autoridade que vai formular, né, uma política pública, né? O que pode ser dito aqui, então, em termos de resposta? A colocação que foi feita, né, pelo Leon Bright, via Dubois, sobre a divisão, né, social aí do trabalho entre o cientista e a autoridade pública, né, que vai fazer o uso do conhecimento científico. Então, a Douglas vai dizer o seguinte: essa distinção, não são termos aqui que ela mesma sugere, né, avaliação de risco. O cientista só vai dizer qual que é a probabilidade de uma hipótese ser verdadeira ou não, sem usar valores, e gerenciamento de risco, que é o uso do conhecimento científico. Ela vai dizer que essas coisas estão muito mais misturadas e que a gente não consegue fazer essa separação completamente dicotômica, né, como foi proposto para preservar, né, a ciência de valores. Na hora de você for usar um conhecimento científico, você precisa extrair as consequências. Então, o gerenciamento de risco ele é impossível sem a presença do cientista. Não é simplesmente trazer valores e avaliar o quê? Você precisa justamente extrair as consequências de modo adequado. A autoridade pública ela não é competente para poder fazer isso, porque só quem tem o conhecimento científico adequado consegue justamente extrair essas consequências, né? Do mesmo modo, quando a gente pensa na avaliação de risco, não tem como sair da dificuldade que foi colocada pelo risco indutivo, né? O cientista precisa aceitar ou rejeitar uma determinada hipótese. E para aceitar ou rejeitar uma determinada hipótese, ele precisa levar em consideração as consequências dessa hipótese. Então, é inevitável que ele tenha de considerar valores para poder avaliar as consequências de aceitar ou rejeitar essa hipótese. Então, não há como, de fato, fazer essa separação, essa divisão social do trabalho, como foi sugerido. Claro, permanece ainda uma dificuldade, que foi a dificuldade colocada pelo Dubois. O cientista não foi eleito, ele vai levar em consideração os seus valores na hora de extrair as consequências de uma hipótese que ele está avaliando se ele vai aceitar ou rejeitar. Aqui a gente pode trazer algumas considerações e pensar que a ciência talvez tenha que ser rearranjada. Então, um dos pontos que a Douglas já chamou a atenção, olha, os cientistas e as cientistas deveriam ser mais explícitos com respeito aos valores que estão sendo usados na hora de aceitar ou rejeitar uma hipótese, até para motivar a discussão. Porque do modo como está acontecendo, eles estão usando implicitamente e isso não está transparecendo nos seus papers, nos seus artigos que estão sendo publicados. Fica tudo ali implícito. Mas é inevitável que eles estejam utilizando, senão eles não conseguiriam ter determinado ali o limiar de evidência suficiente. Então é até melhor que se explicite isso, porque então você tornará pública a discussão dos valores que estão sendo considerados na hora de determinar se a evidência é suficiente ou não. Em algumas situações também não vai haver muita dificuldade, porque, claro, é um consenso. Se a gente pega no caso da dioxina, por mais comprometido que talvez um cientista seja com uma determinada indústria, né, é inevitável que, enfim, todos nós concordemos, a maior parte de nós, na verdade, concorde, que a preservação da vida é mais fundamental, mais do que os custos econômicos. Então, isso deveria ser preponderante, né? Mas há outros casos que há dissenso. E aí não parece que a gente vai dizer que o cientista vai levar os seus próprios valores na hora de fazer essa ponderação acerca das consequências, né, de aceitar ou rejeitar uma determinada hipótese científica. Nem parece também que a gente deveria fazer simplesmente uma enquete, né? Vamos sair perguntando por aí o que as pessoas acham, né? Vamos fazer uma consulta de quais valores deveriam estar presentes na ciência. Na verdade, talvez a melhor solução seria aquela que é proposta por um filósofo também, o Philip Kitcher, que é uma ideia de ciência bem ordenada. Você precisa fazer uma discussão, na verdade, um debate sobre quais são os valores que os cientistas devem considerar na hora de extrair as consequências das suas hipóteses.
Então a gente precisa ter representantes da sociedade civil. Então veja como começa a ficar uma ideia bastante diferenciada de fato da ciência. A gente está pensando aqui numa ciência que de fato tornou-se uma instituição central nos estados nacionais, especialmente naqueles estados democráticos, pensando que a ciência vai ser útil para a promoção de serviços sociais, na saúde, na educação e assim por diante. Então é de fato que a gente pensa também que essa ciência talvez tenha que ter mais presença da sociedade civil no seu funcionamento. Não pensando que o cidadão vai virar cientista, certamente não, ele não tem a competência técnica, mas nesse assunto em particular, acerca dos valores que o cientista precisa considerar na hora de avaliar as consequências da sua hipótese, talvez de fato não é ele, cientista, que vai trazer os valores, mas a sociedade civil. Não de qualquer maneira, através de debates, certamente, com pessoas representativas dessa sociedade, para que se chegue em alguma espécie de consenso, que pode variar dependendo da área, dependendo da hipótese, dependendo do assunto, para determinar exatamente quais são esses valores, né, que irão, né, nos auxiliar a dizer se a evidência que foi colhida é suficiente ou não. Então essa parece ser uma resposta que, inclusive, evade um pouco a crítica que foi feita pelo Dubois. Não tem problema o cientista não ser eleito. Ele não vai levar os seus valores para avaliar as consequências de uma hipótese. Ele vai levar em consideração os valores, enfim, de um grupo representativo da sociedade que vai debater entre si, não vai fazer simplesmente uma enquete. É importante que se discuta, né, que se levante razões contrárias ou favoráveis a um determinado conjunto de valores, e com base nisso, ele vai então avaliar as consequências, porque de fato é ele que é competente para poder extrair as consequências, não é a sociedade civil, mas ele vai levar em consideração os valores, né, da sociedade civil na hora de avaliar as consequências de tomar uma hipótese como verdadeira ou de rejeitar, né, uma determinada hipótese como sendo falsa, né? Então, essa discussão é muito interessante, porque se a gente volta lá para a nossa pergunta inicial, a gente tem respostas aqui para poder pensar, de fato, como avaliar, né, se as autoridades públicas estão fazendo um bom uso do conhecimento científico, né? Você vai ter sempre um componente técnico e um componente valorativo, né? A hipótese, né, que está servindo de base para a formulação de uma política pública, ela tem que ser baseada, de fato, em evidência. E as consequências que são extraídas, elas devem ser extraídas de modo competente. Você precisa do cientista para poder extrair essas consequências. Mas, ao mesmo tempo, quais consequências serão extraídas? Aí você precisa da sociedade civil, né? Porque uma hipótese pode ter um número indefinido de consequências. E você quer saber quais as consequências delas numa área específica, que é onde justamente irá recair, né, aquela política pública. Então você precisa extrair consequências que sejam relevantes. Aí você precisa da sociedade civil para poder, obviamente, orientar para qual direção, né, o nosso cientista vai olhar e para onde que ele vai, de fato, extrair, né, em relação a qual área ele vai extrair as consequências de uma determinada hipótese. Então, até nisso, o nosso cientista precisa dessa orientação da sociedade civil. Ele não vai sair às cegas extraindo consequências da hipótese. Ele vai extrair aquelas que são relevantes para uma determinada área que é do interesse da sociedade civil. De qualquer modo, é ele que vai fazer essa extração de consequências, porque ele é o técnico, ele é o competente. Bom, mas nós temos um componente valorativo quando a gente pensa em formulação de políticas públicas, que são valores sociais e morais que a gente vai ponderar agora, então, quais são as consequências de uma hipótese. Esses valores vêm da sociedade civil. Quais hipóteses serão, né, consideradas para a formulação de uma política pública? Isso é o cientista que vai nos fornecer. As consequências, ele é que vai extrair, com a ajuda, inclusive, da sociedade civil, para dizer qual área, né, a gente vai, em relação a qual área a gente vai extrair essas consequências. Agora, como avaliar, né, quais valores a gente vai usar para avaliar essas consequências, isso vem da sociedade civil, ou deveria vir da sociedade civil. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no Rio Grande do Sul, quando foi formado aquele comitê, né, comitê científico
pelo governador do Rio Grande do Sul, para poder pensar nas políticas de distanciamento. Você teria que ter ali, certamente, um grupo de cientistas da área de saúde, epidemiológica, da medicina, da área da economia, da área das ciências sociais também, para poder extrair consequências sobre os impactos, né, do distanciamento social. Mas você precisaria ter também representantes da sociedade civil para poder alimentar as decisões que estão sendo feitas ali com valores que sejam mais representativos da nossa sociedade. Supondo, claro, que houvesse também uma discussão acerca de quais seriam esses valores para poder avaliar as consequências de estar aplicando, né, uma determinada hipótese, ou estar usando uma determinada hipótese para poder formular uma determinada política pública. Então, com isso, a gente consegue ter uma resposta mais adequada ao nosso problema inicial, que não existe isso de respeitar ou seguir, né, a ciência cegamente. A gente pode seguir a ciência de um modo melhor ou pior, de um modo mais ou menos adequado. E sempre que a gente for seguir a ciência, né, ou seja, sempre que na verdade a gente for formular uma política pública com base na ciência, a gente vai ter esses dois componentes, o componente técnico, científico, e o componente valorativo. E eles precisam estar explicitados e eles precisam estar, né, bem articulados. Então isso significa que a ciência, né, com base em valores, pode oferecer, sim, respostas mais adequadas para os nossos problemas. E a gente pode, inclusive, avaliar, né, se uma autoridade pública está sendo, né, responsável ou não. Ela tem que levar em conta esses dois fatores na hora de tomar suas decisões. Ela não pode se isentar de responsabilidade por dizer, eu segui a ciência. Bom, como que você seguiu a ciência? Nesse seu comitê, como que os valores foram, né, introduzidos para avaliar as consequências das hipóteses que estavam sendo levantadas? Eram representativos na sociedade? Porque se não fossem, você pode ser responsabilizado, sim, por ter feito um mau uso do conhecimento científico. Isso é que é interessante porque mostra um lugar fundamental para as ciências humanas, né? Aqui a gente viu como que filosofia da ciência, mas também antropologia da ciência, mas também sociologia da ciência, história da ciência, são disciplinas fundamentais para a gente poder pensar essa questão. Como o assessoramento científico pode ser feito de melhores ou piores formas. Como que a ciência pode ser usada para a formulação de políticas públicas. Essas são questões que dizem respeito às humanidades. As humanidades que podem oferecer luz sobre um melhor uso do conhecimento científico. Então, nenhuma sociedade, né, que almeja ser iluminada pela ciência vai poder se privar das humanidades, né, como eu termino lá no meu texto. E, bom, encerro por aqui. Espero que tenha sido uma boa discussão. Basicamente, tentei mostrar como que é muito difícil a gente ver, de fato, a ciência como sendo livre de valores, mesmo nas suas etapas internas. Isso não significa que o cientista não tenha o seu papel fundamental em articular as hipóteses, fazer os experimentos e extrair as consequências dessas hipóteses. Mas vai haver algum momento em que ele precisa de valores para poder ponderar se a hipótese que ele tem é aceitável ou rejeitável diante dos experimentos. E ele não consegue fazer isso sem apelo a valores. E aí, nesse momento, não pode ser de fato os valores dele, enquanto um cidadão em particular, precisam ser valores que tenham algum respaldo na sociedade civil. Então, isso significa que a ciência precisa ser rearranjada de modo a envolver a sociedade civil mais amplamente. Com algumas ideias que surgem, vocês pesquisar, né? Ciência cidadã, ciência democrática, pensa um pouco nessa direção, né? Um envolvimento maior, o que vai na direção daquilo que o Dubois chamou a atenção. De fato, a ciência precisa ser confiável, ela precisa ser vista como confiável pela população. E se ela participa de alguma maneira, não como cientista, né? Não no lugar do cientista, ela não tem a competência para fazer o que o cientista faz, mas se ela participa alimentando a ciência com valores, ela certamente vai se ver parte desse processo e a confiabilidade na ciência será muito maior
e todos poderemos usufruir muito mais, então, de políticas públicas que sejam baseadas em conhecimento científico. É isso. A gente se encontra depois para poder discutir esses temas. Uma boa semana.